E hoje vamos aprender some, any e no. Ah não, regrinha, meu Deus, afirmativa, negativa. Onde que eu posso fazer pergunta? Respirou? Tomou tua água? Então volta, se acalma que pelo amor de Deus, ó. Some, any, no, rules. Chega de regrinha. Agora você vai aprender do jeito certo, o jeito do uso e só. E no uso, a gente vai observar que some significa um pouco, um pouquinho, algum, alguma. Essa ideia inespecífica. Porque imagina, você vai comer feijão e ninguém em sã consciência vai pensar, já sei. Como eu estou com muita fome, eu vou comer agora 369 grãos de feijão, em vez de 236 grãos de feijão que eu comi ontem. Agora eu estou com muita fome. E depois que eu for comer meu cereal, como eu não estou com muita fome, vou pegar só uns 67 floquinhos. Ninguém fala isso. A nossa ideia para essas coisas que são pequenininhas assim, são bem inespecíficas. Então ou a gente come um pouquinho ou a gente come muito. E quando a gente fala que come um pouco, a gente usa o some. For example, I need some sugar. I drink some coffee. A ideia aqui, você vai de contexto a contexto, vendo qual das duas que se encaixa mais. Um pouco ou algum, alguma, alguns, algumas. Para café, um pouco de café. E aí a pessoa que fala, eu bebo um pouco de café e pede para uma outra pessoa, ela vai entender que esse um pouco é o quê? É uma xícara, meia xícara. Não, se você fala, se você coloca pouquinho e outra pessoa, você quer mais? Aí você vai, ok, a little bit. Você fala um pouquinho a mais. E pronto, é assim que se trabalha. Você não vai falar para a pessoa assim, não, bota uns 40 ml a mais, não. Você não fala isso. Então é assim que se usa o some. Uso, observar, veja em qual situação que fica melhor. O significado é esse. E aí não tem impeditivo. Você usa some em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Porque faz algum sentido a gente criar uma palavra que não possa ser usada em algum tipo de frase. Olha, essa palavra aqui foi criada, tá? Mas em frases negativas de jeito nenhum. Cruz credo. Show satanás. Não existe isso. Nem em inglês e nem em português. Vamos observar. I need some time. Aqui, um pouco de tempo. Entendi, um pouco de tempo. Aí a outra pessoa, para quem ela estava dizendo isso, vai entender. Se ela precisa de um pouco de tempo, ela precisa, sei lá, de 10, 15 minutos. E aí você pode pedir para que ela seja mais específica. Ok. Sometime, for example, 15 minutes. No, 20, não, 20. Pronto. É assim. É assim que funciona. Você sabe o significado e vai usando. E na última, some people like winter. Tá, diria até que é muita gente que gosta do inverno. Mas eu posso dizer que algumas... Então a palavra some, ela se adequa. People é plural. Some pode ser singular ou plural. Então ela vai se adequar a people que está no plural. Logo essa frase vira algumas pessoas gostam de inverno. Você não precisa sair concordando e acrescentando M, plural em todas as palavras como acontece no português. Não, em inglês é muito mais simples. Agora vamos para a prática, porque a prática é a melhor forma da gente não só memorizar, como aprender e não esquecer mais o uso de palavras como some. Então olha só, imagina que você é fã de uma banda. E aí eu coloquei só songs aqui, que são canções, são músicas, e não coloquei a banda, aí você imagina qual banda é essa. Mas imagina que a banda seja Coldplay. Então imagina que essa frase aqui é I love some Coldplay songs. Frase afirmativa. Beleza, então a ideia aqui é que eu gosto de algumas músicas do Coldplay. A ideia que passa aqui é que você não é um grande fã do Coldplay, porque afinal você só gosta de algumas dessas músicas do Coldplay. Aí agora eu vou para uma frase negativa ainda usando some. Mas na escola eu aprendi que de jeito nenhum, eu tenho que colocar o N aqui. Calma, já falei, respira fundo, toma tua água. Isso que você aprendeu na escola não faz nenhum sentido. Voltou? Beleza. I don't love some Coldplay songs. Qual é a ideia aqui? Que a pessoa gosta do Coldplay, embora de algumas canções apenas ela não goste. Então eu posso usar sim o some para uma frase afirmativa e uma frase negativa. Ela vai ganhar contextos diferentes. Posso fazer uma mesma pergunta com some. Do you like some Coldplay songs? Tranquilamente posso fazer, porque, de novo, não existe uma palavra que só possa ser usada em frase afirmativa, negativa ou interrogativa. Isso não existe.
Bom, agora que você já dominou completamente o some, vamos lá para o any, que é uma palavrinha bastante interessante, porque ela tem um poder incrível de significar tudo quando é uma frase afirmativa e depois virar nada quando está num contexto negativo. Porque o any significa qualquer ou quaisquer, se for uma palavra que esteja no plural. Então essa é a ideia com any. Ele dá sempre uma ideia de uma frase afirmativa de um certo nível de desespero. A pessoa meio que aceita qualquer coisa. Então se você fala assim para outra pessoa, numa casa que você chegou, oh my God, I need some food. Você está passando uma ideia de que você aceita qualquer comida, qualquer tipo de comida. Pode ser aquele biscoito dormido de 3 dias atrás. Mas você escolheu usar o any. Eu posso fazer essa frase com some? Sim, I need some food. Eu preciso de um pouco de comida. Algo para comer, é essa a ideia que você vai passar com some. E é esse algo para comer, ou alguma comida, a pessoa que está ouvindo isso falar, ok, ele precisa de algo para comer, e não passou todo aquele desespero na frase, mas a ideia é mais ou menos semelhante. E a pessoa vai dar alguma coisa para comer, mas não vai chegar a dar um biscoito dormido. Toma aqui, ó, tem um chocolatinho para você, tem um feijão com arroz e tal. Beleza, então é só uma palavra que pode ser usada com um texto um pouco mais de desespero do que a outra, mas ambas são possíveis numa frase afirmativa. Você não pode simplesmente dizer que é impossível que você se use uma ou outra numa frase afirmativa. Apenas quando você entende o uso delas, você vai sempre escolher a melhor se usar. Mas aí você só vai perceber isso quando você for observando como que eles falam, como que é dito isso em conversas, como que é dito isso em filmes, como que é dito isso em séries, e assim você percebe, ele está usando por isso, e não porque é uma regra por trás. Beleza, mas, como eu falei, o any numa frase negativa, ele vai ganhar totalmente o sentido oposto. Vamos observar aqui, I love any music, então estou falando que eu amo qualquer música. E música aqui no sentido de música indústria, porque song a gente especifica que é uma canção específica. Aqui é música, então a pessoa ama qualquer música, ela está dizendo que gosta de rap, de hip hop, mas também gosta de forró, de funk, de sertanejo. Ela é aquela pessoa eclética, música para ela, tudo vale a pena. Agora, se eu numa frase negativa uso o any, aí ele vai ganhar um contexto totalmente diferente. E é aí que nasceu provavelmente essa ideia de simplificar a tal ponto de dizer que não, na negativa eu uso any, na afirmativa eu uso some. Porque olha a ideia que você passa. I don't love any music. Eu não gosto de qualquer tipo de música. Quem não gosta de qualquer tipo de música, não gosta de música nenhuma. E aí fica a ideia de que na frase negativa o any é nenhum. Até dá pra gente pensar assim, se isso não virar uma obsessão por regras, você pode pensar que na negativa ela é nenhum. Mas pense, se eu falo assim, I don't like any animal, eu não gosto de nenhum ou qualquer tipo de animal, de qualquer forma eu estou dizendo que eu gosto de animal é zero, zero, zero. Eu sou uma pessoa simplesmente meio chata, eu não gosto de animal nenhum. É um pouco esquisito, mas beleza, existe. Ok, mas saiba que ali o N continua sendo qualquer, só que ganhou um contexto diferente. Isso também acontece com palavras como yet, que dependendo do tipo de frase em que ela é usada, ela ganha um contexto diferente. Mas ela ainda tem o mesmo significado. É que a gente interpreta de forma diferente. Tanto interpretamos de forma diferente que dá para você levar a crer algo pensando em português. Ah, não, eu não amo qualquer música não, né? Qualquer música que eu amo não, hein? Eu sou exigente. Mas é isso a gente pensando em português de novo. Porque na verdade, quando você fala que não quer, que não gosta, que não tolera qualquer tipo de preconceito, você não tolera preconceito nenhum. Então acaba que se equivalendo. Mas é uma palavra muito incrível, o N. Por quê? É 100% na afirmativa, 0% na negativa. Vamos trabalhar em outros exemplos do uso do N e aí a gente vai conhecer a única regra. Só existe uma regra com relação ao some, and you know. Agora conhecendo o know e sabendo que ele aqui, nesse contexto, significa nenhum ou nenhuma, a gente vai ver que às vezes N e no se confundem. E aqui que a gente vai ver a única regra, realmente regra, em que você não pode fazer na língua inglesa.
Mas observemos primeiro as frases com no. Lembrando, o no aqui não é um não. Não. No, I don't like this. Não, eu não gosto disso. Aqui o no é nenhum ou nenhuma. Então a ideia aqui, com I have no money, é dizer que eu tenho dinheiro nenhum. Eu tenho dinheiro nenhum. Por quê? A regra é a seguinte, em inglês a gente não pode negar duas vezes a mesma coisa. Então eu não posso dizer I don't, opa, estou negando, have, e depois no money. Quando eu uso o no, eu estou tornando essa frase com um contexto negativo. Então aqui há essa regra. Simplesmente usa o no, transforma ela em negativo. E aí você não pode mais usar o don't, não pode usar o didn't. Próxima frase. No coffee. Então a pessoa chegou, está morrendo de cansaço, acabou de trabalhar, uma jornada de 12 horas, está extenuada. E aí vai abrir um potinho de café e, oh my god, no coffee. Sem café, café nenhum. É essa a ideia. E ela vai ter que provavelmente ir ao mercado ou tomar um banho para dar uma disfarçada naquele sono inconveniente. E a última, they show no respect. Eles mostram respeito nenhum. Ou a gente vai pensar em português de novo, não tem jeito. A gente não consegue fugir desse maldito pensamento português. Eles não mostram respeito nenhum. Só que isso não pode ser escrito em língua inglesa, porque você está negando duas vezes. Sabe um exemplo muito bom, que quando eu era adolescente eu ficava, meu Deus, por que ele está dizendo? Ele está dizendo que nunca e sempre ao mesmo tempo? Então o exemplo é o never. O never tem um contexto negativo de nunca, mas você não pode dizer nunca, 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 nunca e falar never, never, never. Você vai dizer never, ever, ever, ever. Isso acontece porque quando você diz never, você já está transformando a frase em negativa. Então todas as outras palavras que estão sendo escritas ever já estão automaticamente negativas. Ou seja, ali a pessoa reforçando aquele nunca dela. Apenas isso, cumprindo a única regra que existe. Então antes de passarmos para os derivados do some, any e no, a gente vai para, olha que coisa boa, ver os exemplos em que a gente pode simplesmente optar pelo N e pelo no, quando eles têm o mesmo contexto e você escolhe qual dos dois é mais simples, é mais fácil de se memorizar. Então aqui eu tenho duas frases que têm exatamente o mesmo sentido, só que em uma a pessoa opta pelo no, em outra ela opta pelo N. Então quando essa pessoa diz que he has, sei lá que é esse ele, no time, ela está dizendo que ele não tem tempo. Ele usou o no, mas não usou o auxiliar e nem o contexto negativo que ele teria com o not, né? Que seria he doesn't have. Agora, quando ele usa he doesn't have, ele já está negando, isso obriga a pessoa a não usar o no e sim usar o any. He doesn't have any time. Porque aqui, ó, a frase já está obrigatoriamente na negativa. E aqui, como não tem nada de negativo, então usa o no aqui. Porque se você colocar he has any time, a ideia é completamente oposta. Então é isso. Quando que nessas situações eu vou usar o no e o any? Como você preferir. Qual que foi mais fácil, qual que é mais natural para você, que é falante, mas que é brasileiro, para memorizar? Eu consigo lidar melhor quando eu falo no. Para mim é mais fácil. Então usa sempre o no. Não, eu acho que falando don't, doesn't e usando any fica mais fácil. Então usa, porque você tem duas opções, é só um plus. E uma hora que você tiver com uma grande confiança, você vai intercalando, usa um e outro. Mas ninguém vai ficar te cobrando isso não, nem se preocupe. Não. Você usou muito no, sentiu falta do any, então você não é qualificado para o trabalho. Isso não vai acontecer. Lembram lá do Cobra Kai? O no mercy, não é não piedade, é sem piedade nenhuma, piedade nenhuma. É isso que significa o no mercy. Agora, para você pegar a faixa preta, terceiro dan em some, any e no, precisa apenas conhecer os derivados. Mas é só colocar uma coisa na cabeça, saber o significado das três palavras que a gente acabou de ver. Por exemplo, o que é o some? É algumas. Pronto, acabou. Você vai juntar isso aqui com thing. O que é thing? Coisa. Então, o something é alguma coisa. Exemplo, I need something to eat. I need something to drink. Não passa aquele desespero.
Somewhere. Pensa no where. Where? Onde? Ah, onde indica o quê? Lugar. Então, somewhere é algum lugar. I need a place to go. Somewhere with a nice view. E assim por diante. Somebody ou someone, que são a mesma coisa. Body, pensa o quê? Body significa o quê? É um corpo, uma pessoa. Então, somebody é alguém, alguma pessoa. Somebody needs money. E eu não sei quem é esse alguém. Daí que a ideia que acontece com some and you know, esses derivados, o somebody, o something, o anywhere, de tratar tudo isso como inespecífico. Porque quando eu digo somebody, eu não sei quem é esse alguém. Então eu vou tratar todos esses caras como it. Ah, já sei. Então é por isso que aquela série Everybody Hates Chris tem esse S no hates. Exatamente. Porque quem é esse todo mundo que odeia o Chris? Ninguém sabe quem é todo mundo. Quando a gente não sabe, quando é algo inespecífico, você vai tratar isso como it. Assim como você trata family como it. Porque famílias têm tamanhos e tamanhos são formados por pessoas diferentes, núcleos diferentes. Então é assim que a gente trata todas essas palavras que derivam do some and you know. Agora vamos para o N. Ah, bom, agora é só decorar que o N é qualquer e juntar é a mesma coisa que eu fiz, né? Ou tem alguma pegadinha. Que pegadinha o quê? É exatamente isso. Anything, qualquer coisa. Please, anything. Imagine um filme em que pessoas estão ali, filmes de terror, que alguém está correndo no meio daqueles desertos lá, aí só tem uma casinha no meio do nada, e a pessoa está sempre desesperada, aí ela fala anybody, anyone, olha o desespero dela, porque anybody ou anyone é qualquer pessoa, por favor, qualquer um aqui me ajude, olha o desespero dessa pessoa. Claro, ela pode falar somebody, sim, mas ela passa uma carga mais imediatista com esse N. E o anywhere é a mesma coisa, qualquer lugar. Agora, cuidado, se você usa o anywhere para o seu namorado, sua namorada, esposa, e você fala, I wanna go anywhere. Aí a outra pessoa pode falar, qualquer lugar, né? E compra uma passagem para uma cidade feia que você não gosta de ir, porque você pareceu um pouquinho, né, desesperado para sair daquele lugar onde você estava. E por último, é só juntar o no, que aqui não, é nenhum, e dominar tudo. Nothing. O que é nothing? Coisa nenhuma ou nada. I have nothing to eat. He has nothing to say. Nowhere. Lugar nenhum. Aí é o oposto, né? A pessoa está em casa, indisposta, não quer ir para lugar nenhum. Nowhere. E por fim, nobody ou no one. Nobody wants to talk to me. Ninguém quer falar comigo. Então, nobody ou no one é ninguém ou pessoa nenhuma. É isso. É só pensar que existe somente uma regra, que é a regra de não se negar coisas duas vezes. O restante é observar. Nós, quando estamos aprendendo um idioma totalmente diferente do nosso, a gente tem que pensar que, por mais simples que o inglês seja comparado com o português, e de fato é, se a gente não se condiciona a assistir e ouvir como eles estão falando, fica mais difícil. Então é muito de se observar o uso e não ficar decorando um monte de regras. Todo esse decoreba vai fazer você se frustrar em algum momento, porque você vai virar um escravo e não vai querer usufruir do inglês que você tá aprendendo nesse momento. Então, aprenda o significado do some and you know, use, e você vai vendo como eles estão se utilizando dessas palavras, e vai ver que o inglês tem muito menos regras do que a gente achava do que ele de fato tem. E que nobody saia daqui sem dar aquele like.